Bom, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui hoje para falar do meu lugar de fala, né, sobre o programa Roda Viva de ontem, que foi espetacular, com o professor Silvio de Almeida. Muita gente aí, eu tô vendo os stories da galera, né, e, pô, maravilhoso. Sem comentários, né? Porque foi falado ontem, sem comentários para a pessoa que Silvio de Almeida representa hoje no movimento negro. E eu optei por fazer minhas observações assim sobre as falas, né, do professor através de um vídeo, né? Eu preferi não repostar alguns trechos, enfim, literais, e sim fazer uma análise, que é uma análise inclusive que eu já tinha feito antes, já tinha feito já num outro momento de estudos. Eu tive contato com o professor Silvio de Almeida por meio de vídeos. É, no mês de janeiro deste ano, foi a primeira vez que eu tive contato com as obras dele, por meio da minha pesquisa de mestrado e pré-projeto, na verdade, de mestrado. E eu comecei a pesquisar sobre racismo e educação, enfim. E aí, nessas buscas que eu fiz, me veio aleatoriamente, né, nas buscas do YouTube, me veio ali professor Silvio de Almeida, História da Discriminação Racial no Brasil. E esse título eu falei, bom, tá super dentro da minha linha de pesquisa, da linha de pesquisa que eu quero seguir no mestrado. Vou assistir então esse vídeo de 1 hora e pouquinho, assim, quase 1 hora e meia de vídeo, 1 hora e 20 quase de vídeo. Fui lá, entrei e eu tive uma surra de conhecimento a partir dali. E não deixei mais de acompanhá-lo, não deixei mais de ver sobre, não deixei mais de ler o que eu podia ler a respeito deste doutor, né, deste professor doutor, que é Silvio de Almeida. E ontem, quando eu ouvi no Roda Viva, aliás, venham acompanhando através das redes sociais, né? Nesse momento de pandemia, a gente está tendo oportunidade de ter mais contato com os intelectuais, mais contato com pessoas diversas, mais contato com outras vozes, né? Sobre a questão da negritude. E Silvio de Almeida tem aparecido com muita frequência é, nesses momentos meus de estudo, e também nas redes sociais algumas vezes, né, eu tenho tido oportunidade de ouvi-lo, então nessas rodas de conversa e nesses momentos de exposição, de explanação que ele faz. E ontem no Roda Viva, para mim foi uma alegria muito grande saber que mais pessoas teriam acesso a essa voz, acesso a esse conhecimento, acesso mesmo que de um conhecimento que ele transmite com uma clareza muito grande, mesmo sendo uma coisa que ele faz, né, de uma forma tão acadêmica, tão intelectualizada, porque ele tem esse potencial intelectual muito grande, graças a toda essa bagagem de estudo que ele transmite isso de uma forma muito tipo rodas de amigos, conversa, socializando, sem papas na língua, sem academia, sabe, se é aquela o pedagogês que eu falo, que muito professor tem, se é aquele pedagogês que torna as coisas muitas vezes, sabe, difíceis, prolixas, complicadas, ele vai lá e põe e a gente consegue captar na hora, né? Bom, esse livro aqui é o Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida, acho que todos conseguem ver. Racismo Estrutural, deu pra ver? Este livro aqui, tão pequeno, tão compacto, da coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro, esse livro, ele é de uma densidade de conhecimento, sabe? Não esgota as questões raciais, é claro, não esgota as dúvidas que a gente tem em relação às questões raciais, porém ele traz à luz várias questões aí sobre racismo, raça, essa questão da tecnologia que foi a escravidão. O professor ele aborda muito essa questão, sabe, em vários âmbitos. Econômico, ele vai fragmentando em capítulos, né, macro, econômico, político, a questão da análise da ciência política, a questão da teoria, né, do direito, a questão da filosofia. Então, ele pega todos os campos de formação que ele tem e traz nesse livro aqui, né, para falar a respeito desse racismo estrutural. Tem até um post que eu vi hoje que coloca lá, é fácil de entender, né? Dentro da pergunta de Paulo Cruz ontem no Roda Viva, que eu até, quando eu ouvi, questionei, né? Me questionei sobre a presença dele naquele debate, que eu acho que é uma coisa muito clássica da mídia brasileira, colocar
essas figuras que são negras, né, de pele, mas ainda tem algumas questões a serem resolvidas dentro do movimento negro, dentro da sua negritude, na verdade. E aí a gente coloca então uma figura que defende, né, todo esse movimento, todo esse crescimento, toda essa emancipação do negro, e coloca uma outra figura que contrapõe tudo isso e que também é negro. Parece que meio que propositalmente, que é pra gente realmente entrar num conflito direto, que seria um conflito que ficaria ruim para que eles entrassem conosco, então eles fazem com que nós mesmos, né, armemos aí esse circo, armemos então essa tenda, né, de argumentações e contra-argumentações. E aí quando eu vi a figura de Paulo Cruz questionando da densidade do livro para acesso, né, dos estudantes, enfim, a esse conhecimento, né, porque tudo está muito no campo intelectualizado, e a resposta do professor, é claro, foi magnânima, né? Ele se colocou realmente como uma pessoa que é a mesma visão que eu tive. Eu falei na hora, quando eu ouvi a pergunta, eu já dei de cara, já falei em voz alta na cozinha com meus filhos, com meu marido. Em seguida, ele foi lá e falou na TV. Cara, o discurso, ele é intelectual, ok, mas ele é de fácil acesso. E pensar que a gente vai esgotar no campo acadêmico somente com o que a gente tem de obras, isso não esgota. A gente necessita da didática do professor para transmitir então o que é passado pela intelectualidade, né, para acesso aos docentes. Aí é o papel magna da didática, né, que é uma coisa maravilhosa e que é função também docente, né? Então, eu vi Paulo Cruz ali muito constrangido, inclusive, e muito quietinho no canto dele, né? Porque não dá, gente. Até uma criança entende, né? Como tá lá no post: racismo estrutural, racismo institucional, racismo individual. São os tipos de racismo que tem no livro, são os tipos de racismo que tem na sociedade que o professor foi lá e argumentou no seu livro. É isso, tá posto, né? A gente só precisa. A obra não é complexa ao ponto da gente não entender. A obra ela é complexa ao ponto da densidade, da profundidade de conhecimento, que é a mesma coisa que foi passado pelo professor Silvio de Almeida lá ontem no Roda Viva, que é a profundidade do conhecimento que ele tem. E ontem eu percebi que foi um programa que foi um tapa na cara para alguns, né? Principalmente para aqueles que não acreditam muito ainda na potência e na intelectualidade negra, que a gente está discutindo num outro campo agora. A gente já não discute mais somente no campo das ações, né? A gente tem pessoas muito bem articuladas, muito bem formadas e informadas, e que trazem conhecimentos diversos para conhecimento geral, né, do público negro, sobre negritudes. Eu acredito que foi também um ar fresco para aqueles que passaram a conhecer e entender um pouco do que está acontecendo então no movimento negro, a entender um pouco do que já aconteceu no movimento negro, porque o professor ele deixa muito claro, e essa foi uma fala muito forte, até destacada pelo portal Mundo Negro, né, pela página do Mundo Negro, que coloca que o movimento negro ele está acontecendo a todo momento. Ele acontece nas pequenas comunidades, ele acontece nas escolas de samba, ele acontece, sabe, nos âmbitos de diferentes instituições, no terreiro de candomblé. O movimento negro, ele é vivo, gente. Ele é frequente. Ele é a base de tudo. A gente não pode pensar que tudo começou agora. As coisas vêm lá de trás, as lutas. Ele mesmo fala lá no programa que se não fosse o movimento negro ele não estaria ali, e como todos os outros negros não estariam ali, como eu não estaria aqui nesse momento falando com vocês sobre uma questão, por exemplo, de fazer um mestrado, né? Eu sou a primeira na minha família, nas gerações, a chegar a esse patamar de graduar e pós-graduar. Inclusive, praticamente sou a primeira a graduar. Então, a gente está num outro nível de intelectualidade, e não à toa. Isso é pela luta dos que vieram antes de nós. E a gente tem que reconhecer isso e valorizar. Então, como eu disse, foi um tapa na cara, foi um ar fresco para quem passou a conhecer, e foi uma revalidação para aqueles que já conheciam.
Porque quem já acompanha, quem já leu esse livro, quem já ouviu falar de Silvio Almeida, quem já leu outra obra que ele tem que não é nesse campo, né, de racismo, falando sobre racismo, e sim sobre a área de formação dele, né? Quem conhece um pouco do trabalho de Silvio de Almeida na academia sabe que aquele é o cara. E aí, pegando um pouco do que de um campo que eu gosto muito de abordar e que ele fala com maestria, que é a questão da educação. A gente não vai avançar nas questões raciais enquanto a gente não adentrar para o campo da educação e para o campo da discussão sobre essas questões, né? O reconhecimento de que o racismo ele é estrutural é muito importante, sim, né? E ele tem que ser feito. Seriam diferentes padrões de racismos colocados, postos dentro da nossa sociedade. Ele é importante? Ele é importante. Mas por onde resolver, por onde começar então a solucionar essas questões? Pela educação. E eu acho muito importante uma fala que ele tem, eu até não me recordo se ontem no programa foi dada, que é sobre essa questão da educação ser um dos primeiros espaços onde a gente tem contato com os problemas raciais, né? Essa é uma fala que ele tem também, que é de uma certa frequência, ele até conta a experiência dele na escola, geralmente quando ele vai falar sobre isso, ele conta uma experiência que ele teve na escola, e é isso, gente, como professora de educação básica, pedagoga formada, atuante no magistério, formada no magistério, atuante no ramo do magistério, na carreira do magistério, há muito tempo, né, há mais de décadas, eu posso falar que realmente é isso. A gente precisa entrar na educação para a gente falar sobre as questões raciais. A Lei 10.639, ela não esgotou as questões raciais, ela não encerrou essa pauta, ela sequer conseguiu dar conta dessa pauta, de entrar nas escolas para falar sobre. E isso eu falo com muita tranquilidade, porque a gente sabe que após 17 anos da Lei 10.639 de 2003, ainda temos muitos professores que são resistentes a essas questões. Nós ainda temos os projetos que são pautados em negritude, em datas, né, correlatas ao negro. Nós ainda temos escolas que trabalham com essas questões raciais como um fardo, não como uma necessidade, né? Os currículos ainda são extremamente eurocêntricos, ainda são extremamente manipuladores de uma cultura e de uma história e de uma filosofia e de uma física e de uma química e de uma matemática e de uma literatura que não é a única, mas que é tida como a única desde o início. O professor Silvio de Almeida ele fala que na história da educação no Brasil, a palavra raça ela não aparece em nenhum momento. E realmente, a questão do racismo também não está incluída neste campo, que é a pedagogia. É sobre isso que eu vou estudar um pouco no meu mestrado. E é sobre isso que ele já fala dentro do seu conhecimento acadêmico e das suas formações. É isso que ele já estudou e o que ele fala. E é um pouco do que eu quero estudar sobre. Se a educação ela tem esse conceito transformador, emancipador, né? Por que é que se naturaliza então o racismo dentro da instituição escola? Por que isso não é tratado? Por que isso não é combatido? Né? Se a educação é o primeiro meio para que a gente consiga combater o racismo, o que é que está faltando então para que educadores tomem posse disso, gestores e toda a comunidade escolar? Porque pais também fazem parte desse movimento. A gente como pai, como mãe, a gente tem direito de cobrar que a escola dos nossos filhos sejam escolas com combate antirracista e que pesquise e que busque e que leve conhecimentos diversos aos alunos, né? Ontem no Roda Viva ele até falou um pouco sobre essa questão da educação e ele fala, né, que o racismo ele é perpetuado na escola
ele é naturalizado dentro da instituição escola e do ensino, exatamente para manter essa condição subjetiva, né, da naturalização e essa condição subjetiva do poder, né, de uma raça sobre a outra. E realmente, a escola, ela é o lugar mais poderoso que a gente tem de formação, de ideologias, né, não só do conhecimento, mas também do conhecimento ideológico. E a escola tem todo esse poder, né, de formação e transformação na vida do sujeito. Se a gente perpetua uma escola racista, se a gente perpetua e naturaliza uma educação racista, uma educação que não preza pela diversidade, que não preza por um currículo diverso, que não preza por uma pedagogia emancipadora real, a gente está mantendo, então, uma educação que está formando uma sociedade que continua sendo racista, né? A gente perpetua o sistema. A todo momento, o professor Silvio de Almeida, no Roda Viva, ele foi colocado em xeque nessas questões políticas, né? Como argumentar o racismo em termos políticos, direita ou esquerda, ou progressista, partido, enfim. Eu achei bastante interessante também frisar esse ponto, porque a gente sabe, né, nessas discussões mais atuais que nós temos como pretos, que é necessário que a gente acesse a política, né? É necessário que a gente tenha, então, um viés político para a gente acessar e para que a gente consiga, então, um espaço de poder maior para que nossas políticas públicas avancem. E eu acredito que eles usaram muito disso para tentar entender, né, a que ponto nós chegaríamos, a que ponto nós queremos chegar politicamente. E usaram bastante dessa figura, né, do Silvio de Almeida para falar sobre isso. E eu achei fantástico, porque ele abordou isso com muita clareza, como tudo, né? Então eu sou suspeita para falar, porque realmente eu gostei muito de tudo que foi falado ontem. Ontem o professor, ele também foi colocado, o professor Silvio de Almeida, ele foi muito colocado dentro da questão da negritude americana, nessas comparações que realmente aconteceram agora nesse mês de maio, junho, aqui no Brasil, após, né, a morte de George Floyd. E nós tivemos esses comparativos e eles colocaram muito isso em questões no Roda Viva. Sim, ele respondeu. E ele respondeu com uma fala que eu acredito que ele já tinha anteriormente. Foi questionado da mídia, né, como a mídia abordou isso, essas questões todas, né, que estavam acontecendo em questões em termos de negritude, de raça, nos Estados Unidos, como foi abordado pela mídia lá e como foi abordado pela mídia aqui. Ele responde que lá foi totalmente diferente, porque lá já tinha uma representatividade, foi chamado um repórter, que já tinha até mesmo, já não estava mais nem em carreira, enfim, mas era um repórter de muita experiência, de décadas na TV, e que foi chamado para comentar sobre, que existia uma tensão, né, sobre dos repórteres, sobre o pronunciamento do presidente naquele momento, do presidente americano naquele momento, diferente daqui, né? Que aqui a mídia reforça esse estereótipo negro, que aqui a mídia ela coloca para nós essas questões do negro subalterno, do negro racializado, do negro, né, escuso, né, da mídia, e isso não à toa. Ele já fala já há algum tempo sobre essas questões e ele pauta que aqui, mesmo nós sendo mais de 56% da população, e exatamente por sermos mais de 56% da população, nós não chegaremos ao patamar dos negros americanos, em termos de representatividade. E isso faz parte do projeto de hegemonia branca. Porque lá eles têm um número menor, é menos expressivo o número de negros lá do que aqui. E aí lá eles se fortaleceram então em torno dessa questão, né? Lá como é menos expressivo, eles têm então um poder, né, de se representar entre eles.
Aqui no Brasil nós somos 56% da população. Se nós tivéssemos esse espaço de representatividade, isso romperia com a hegemonia branca. Ele sutilmente nos mantém, e essa é a palavra realmente que o professor usa, sutilmente nos mantém sem ocupar o poder por meio da falta de representatividade. Essa é uma estratégia, né? Então, a gente percebe que o Brasil ele tem um requinte de crueldade racial que é muito grande e que perpetua desde a época da colônia. Foi feito de uma forma muito amarrada e deu muito certo, cara. Deu muito certo. Levar isso para um campo onde a gente coloca e expressa, chega a revolta, sabe? E aí a gente percebe o porquê de tantos negros pensarem diferente, o porquê da gente não conseguir se articular muitas vezes. Por que é que a gente às vezes não consegue, então, seguir, né, num sentido único da pauta racial? Porque tantas vozes, tantas lideranças, ele foi questionado sobre isso também ontem no Roda Viva, né? O porquê é que a gente não tem, qual a dificuldade que nós teríamos quanto movimento negro de surgir uma única pauta para levar, uma única pauta racial para levar à frente. Bom, o que eu posso concluir a respeito disso, gente, de verdade, a gente tem muito cuidado quando a gente fala de raça. E eu vejo isso como uma coisa boa, mas também vejo isso como uma coisa ruim. Isso aí é uma opinião pessoal da Ana Cláudia, que sou eu. É uma coisa boa porque nós ainda temos um respeito muito grande por quem vai nos ouvir, né? Pelo ouvinte. A gente ainda tenta manter um discernimento necessário para expressar as nossas emoções nas questões raciais. A gente ainda tenta manter uma sanidade quase que impossível de ser mantida, mas a gente ainda tem uma linha tênue dessa sanidade composta, e a gente fala das questões raciais com um tom ameno. Só que eu acho que isso também é um complicador, porque talvez seja o que está faltando para a gente avançar. Talvez esse boom, essa explosão na voz, esse a mais, seja a necessidade que nós temos para conseguir ser ouvidos. Uma articulação maior, um grito maior. Não que esse grito vai ecoar tão longe, mas que ele vai fazer um barulho. Lógico, não estou falando em tons de violência nem requintes de crueldade, como eles cometem conosco, mas de se articular mesmo, sabe? E avançar um pouquinho. Afinal, nós somos 56, mais de 56% da população. Nós temos N questões aí para resolver, que vai das estátuas, que o professor Silvio de Almeida citou ontem, vão das estátuas até o próprio corpo físico, que é o nosso autorreconhecimento, a nossa autovalorização, o nosso reconhecimento do outro, a nossa valorização do outro como um ser negro, potente, que merece ser reconhecido, valorizado, expressado, e que ele se expresse livremente, e que eu consiga entender essa expressividade que ele tem e essa expressão que ele está me demonstrando, e que essa expressão coadune com a minha para a gente somar nessas forças. São várias considerações, são vários sentimentos passando agora, mas acho que o principal dele é: estamos crescendo, crianças. Estamos crescendo. Isso quem fala é um aprendiz. É simplesmente um aprendiz. Vamos lá. A pauta de emancipação não pode parar, gente. É isso. Ana Cláudia Silva Pereira, fundadora da Afra Design,
falando com vocês um pouquinho sobre o que foi o Roda Viva de ontem, com o professor Silvio de Almeida, que eu sou eternamente fã e eternamente grata pelas contribuições que faz no campo intelectual nas questões de raça. Obrigada.